Lucas, capítulo 2, eu vou ler os versículos de 1 a 20. Talvez você já conheça bastante esse texto, mas você vai ver que nós vamos falar de coisas diferentes. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Aconteceu que, estando ali, chegou o tempo dela ter a criança. Então Maria deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou o menino, o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos, guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria, José e a criança, como o anjo havia dito, deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino, e todos que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido e amado, vem falar conosco. Aquieta a nossa alma, aquieta nosso coração. Nos livra, Pai, de toda dureza, de toda rigidez de coração. Nos livra, Pai, de toda incredulidade. Que a tua palavra possa fluir e ministrar aos nossos corações o que cada um aqui hoje está precisando, o que cada um aqui talvez tenha vindo buscar. Meu Pai, que o Senhor entregue o que o Senhor tem de melhor para cada um, e que o meu irmão, ao sair daqui, ele saia daqui diferente da maneira como ele chegou. Nós te agradecemos pela presença do teu Espírito Santo junto conosco na ministração dessa palavra, e oramos no nome de Jesus. Amém. O nascimento de Jesus, queridos, foi marcado por fatos, por acontecimentos, por movimentos que aconteceram antes, durante e depois. Tiveram coisas que aconteceram antes do nascimento. Tiveram coisas que aconteceram durante o nascimento. E tiveram coisas que aconteceram depois. Né? Tiveram coisas que foram para que, pontinho, 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 se cumprisse uma porção de coisas. E eu queria que você prestasse atenção nisso, porque isso tem muito a ver com a nossa vida. Isso tem muito a ver com os desafios que a gente está enfrentando. Tem muito a ver com aquilo que está nos preocupando, aquilo que está nos incomodando. Presta atenção, queridos.
que isso tudo que está nos acontecendo, que está acontecendo com a vida de cada um, com a família de cada um, tem coisas que para se resolverem, primeiro, vão ter que acontecer coisas antes. Vão ter que acontecer coisas durante. E depois disso tudo, vai ter um para quê. Vai ter um depois. Quem está aí, diga amém. Então presta atenção. Presta atenção. Que em primeiro lugar, antes de Jesus nascer, tiveram coisas que aconteceram antes, que foram sinais. Sinais, aqui aí o anjo disse, olha, esse vai ser um sinal, vocês vão encontrar um menino numa manjedoura. Então, antes de Jesus nascer, aconteceram vários sinais que anunciavam o que ia acontecer. Não é? Que sinalizavam, apontavam o que viria a acontecer. O profeta Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus nascer, que ele ia nascer. Amém, querido? Ele profetizou, a virgem conceberá e dará à luz a um filho, o seu nome será Emanuel. Olha só, querido, 700 anos antes de Cristo, já estava se falando que ele ia nascer. Depois Miqueias também foi outro profeta que profetizou que seria em Belém de Judá que nasceria o Cristo, que é o Messias. Depois Zacarias também, outro profeta que anunciou, trazendo mais para perto, o anjo Gabriel, quando chegou para Maria, ele também anunciou para ela que ela ia ter um filho. Ela a princípio ficou assim, sem saber como receber aquela notícia, não é? Então nós vemos que antes de Jesus nascer, vários sinais aconteceram. José queria deixar Maria, porque Maria já estava grávida, e José, para não difamá-la, ele ia deixá-la embora, mas aí Deus falou com ele em sonho. Isabel, quando recebeu Maria, que Maria foi visitar, ela também, de uma certa forma, profetizou, como a mãe do meu Senhor vem me visitar. Então, o filho dela, João Batista, ficou cheio do Espírito Santo dentro do ventre de Isabel. Essas coisas aconteceram aqui, antes de Jesus nascer. Um decreto foi anunciado, promovendo um recenseamento. E aí José pegou Maria e foram para Belém, para o censo, para o recenseamento. Chegando lá, não encontraram hospedagem. Entraram numa estalagem, numa gruta, numa caverna, em algum lugar onde provavelmente tinha animais. Porque uma manjedoura é o que a gente na roça chama de coxo. Não é? Olha o coxo, bota lá comida no coxo. Já botou coxo, já botou ração para o cavalo, já botou para... Né? Então, provavelmente, onde Jesus nasceu, tinham animais ao redor, tinham pastores. A tenda diz que está ocupada agora, não pode falar, que o Espírito Santo está falando mais alto. Então, queridos, veja só, sinais aconteceram antes, sinais aconteceram durante, quando os pastores chegaram lá, viram exatamente o que o anjo falou. Um menino enfaixado e colocado numa manjedoura. Então, várias coisas aconteceram antes de Jesus nascer, durante o nascimento de Jesus, e nem tudo, querido, saiu, se podemos dizer assim, 100%. Isso às vezes também é um sinal para a gente, queridos. Nem tudo sai como a gente espera. Será que José e Maria não olharam um para o outro e disseram assim, vamos dizer, quem reclama mais, querido, os homens ou as mulheres? Quem? Olha só, queridos, será que José
e Maria não olharam um para o outro e disseram: quando aquele anjo apareceu, cheio de esplendor para você, você esperava, mulher, que as coisas fossem assim como estão acontecendo? O filho nascer numa gruta? O anjo não disse que era o Filho de Deus? Às vezes, queridos, Deus permite acontecer umas coisas que a gente não entende. Não é? Talvez se eles esperassem um hospital 5 estrelas. Da Redditor. E eles foram parar numa gruta. Então, querido, às vezes, porque as coisas não saem como a gente esperam, não significa que não é a vontade de Deus. Porque dá vontade não. Então, se é assim, eu não quero não. Então, presta atenção, queridos, que coisas aconteceram antes, sinais, né? Primeira coisa, sinais aconteceram antes, sinais aconteceram durante, e sinais também aconteceram depois do nascimento de Jesus. Os pastores do campo viram uma milícia celestial, louvando e dizendo: glória a Deus nas alturas. Os pastores de Belém falaram: vamos para Belém. Quer dizer, os pastores fomos para Belém. Os magos, também aconteceu depois de Jesus nascer, viram uma estrela no Oriente e foram ao encontro de Jesus. José, depois dos magos terem dado os presentes, teve um sonho e disse: pega a mulher, pega o teu menino e vão para o Egito, porque tem gente que quer acabar com a vida dele. Então, coisas aconteceram, presta atenção, queridos, antes, durante e depois. Então, nós vemos que na vida, no nascimento de Jesus, os sinais foram uma constante, antes, durante e depois. E conosco, queridos, também acontece assim. Aquilo que Deus quer fazer, primeiro Ele dá sinais para nós. Sinais acontecem antes, sinais acontecem durante, e sinais acontecem depois. Amém? Então, trazendo isso já um pouquinho para a gente, nós estamos no final do ano, nesse Natal, nesses dias que nós estamos vivendo. Que sinais que você tem visto? Que movimentos você tem observado? Ao teu redor, na tua vida, na tua casa. Que sinais que você tem visto? Será que no Natal aconteceu alguma coisa que foi diferente? Que foi extraordinária? Vocês estão aí, minha gente? Que sinais que eu estou vendo hoje? Estamos prestes a viver a última semana do ano. Que movimento que eu estou vendo ao meu redor, na minha vida, na minha família? Então presta atenção, querido, tudo que Deus faz, primeiro Ele envia sinais. Presta atenção, você tem um corpo que Ele dá sinais. Amém? Ele dá sinais. Quando você entra no teu carro, o teu carro dá sinais. Você vira, Ele está te dando um sinal. A nossa família, queridos, ela dá sinais. A nossa vida financeira, ela dá sinais. O boleto chega e você não sabe como fazer com ele. São sinais, queridos, que nós recebemos. Então, tudo que Deus faz, antes, Ele dá sinais. Amém, queridos? Se você se lembrar quando você se converteu, quem se lembra quando você se converteu? Ou quem já nasceu santo no berço? Crente em Cristo Jesus.
Se você lembra do tempo que você se converteu? Eu também lembro. Vários sinais aconteceram. Várias coisas me atraíam. Me atraíam para a Bíblia. Me atraíam para uma igreja. Me atraíam a buscar a Deus. Quebrei a cara em muito lugar. Quem quebrou a cara em muito lugar onde não tinha Deus? Como que sinais dizendo, cara, sai daqui. Uma vez eu entrei num terreiro, não se assuste, mas eu já entrei em terreiro. E o bicho desceu lá e disse assim, o que é que tu está fazendo aqui? Você não é daqui não. Eu ainda não sabia que eu não era. Eu até digo, né, quem me evangelizou foi um demônio. Você não é daqui não, sai daqui que você atrapalha aqui. Me levou lá na porta da rua, minha gente. Glória a Deus, obrigado, meu irmão. Então, querido, cada um de nós, por isso que às vezes quando as pessoas entram aqui, aí vem e falam, olha, a primeira vez que veio na igreja, eu digo, olha, meu irmão, você não veio porque fulano te trouxe, não. Você veio porque o Espírito Santo te trouxe. Se você olhar, Deus já estava trabalhando com você há muito tempo. Deus já estava te chamando, Deus já estava falando com você. Quem aqui diz isso aconteceu comigo também, não é? Antes da gente chegar, Deus ele nos traz. Então a gente vê que uma coisa que é comum no nascimento de Jesus foram sinais, antes, durante e depois. Esses sinais todos vieram para um para quê que veio depois. Uma segunda coisa que a gente vê no nascimento de Jesus, um segundo movimento, é que todos esses sinais, né, exigiram escolhas daqueles que viram esses sinais, daqueles que ouviram esses sinais. Presta atenção, querido. Os sinais exigiram escolhas. Em geral, querido, um sinal, às vezes ele é recebido com incredulidade, com resistência. Não é? A pessoa, não tem nada a ver. Eu sonhei com você, uma coisa assim, assim, e eu acho que está na hora de você voltar para a casa de Deus, está na hora de você voltar para o ministério. Aí a pessoa, isso não tem nada a ver. Tu comeu rabanada demais. Os sinais, às vezes, querido, conosco e até com outras pessoas, a princípio a gente resiste aos sinais de Deus. Deus te pede coisas que você não quer fazer. Aí você diz, não tem nada a ver. Está viajando. Então presta atenção, querido, que cada sinal que essas pessoas receberam, exigiram dessas pessoas escolhas, ações. Olha só, os profetas tiveram que ter a coragem e falar de um Messias quando ninguém falava disso. E eles tiveram coragem. Miqueias, Isaías, Zacarias. Amém, querido? Maria teve coragem de contar isso. José, a princípio ele não queria, mas depois o anjo falou com ele no sonho. Os pastores, querido, vamos para Belém ver isso. Então, às vezes, Deus nos dá sinais, queridos, para a gente fazer escolhas. Amém? Você conhece uma pessoa, começa a se relacionar afetivamente, aí aquela pessoa apronta contigo, arma contigo. Impossível que você não pense, será que isso aí é para mim? Amém, queridos? São sinais, espera aí. Não é? Os magos, queridos, viram lá a estrela, eles fizeram uma escolha, vamos lá ver o Salvador, vamos ver. Então, querido, cada um dos personagens envolvidos no nascimento de Jesus, direta ou indiretamente,
eles viram sinais que levaram eles a fazer escolhas. Está orando, meu irmão. Está orando pela tua casa, pela tua família, pela tua vida financeira, por saúde, por cura. Preste atenção aos sinais que Deus vai te dar, porque Ele te ama, Ele quer o melhor para você, Ele quer te abençoar. Mas fique atento aos sinais. E os sinais exigem escolhas, exigem ações, não é? Exigem mudanças de plano. Tem hora, querido, que o sinal diz: olha, essa porta fechou. Adianta ficar batendo o pé? Não, eu quero essa porta. Não, mudança de plano. Não tem lugar na hospedaria. Maria, vai ser, o que vai dar é aquela gruta ali, vamos embora para lá. Mas tem gente que acha que Deus está ao seu serviço. Tem servo que não está a serviço de Deus. Pensa que Deus é que está ao seu serviço. Que tudo tem que fazer como Ele quer, como ela quer. Tem hora que nem é assim não, minha gente. Tem hora que é de Deus mudar de planos. Não tem lugar na hospedaria, vamos para outro lugar. Vocês estão aí? Né? Então, escolhas falam, querido, de... Eu ontem estava lanchando com a minha esposa e de repente eu falei uma coisa de caramba, o que eu falei? As nossas escolhas determinam o nosso futuro. As nossas escolhas, queridos, determinam o nosso destino. Se a gente vai para o mais, se a gente vai para o menos. Eu estava falando para Maria José não conheceu meu pai, seu Urbano Leal. Então eu estava falando, Maria José, e ela também falou isso do pai dela, seu José Cerdeira. Eu falei, se meu pai tivesse vivo, muita coisa não teria acontecido na minha vida. Porque ele não teria deixado eu fazer. Quem teve um pai aí que se metia na tua vida, legal. Alguém teve um pai? Eu digo assim, tem muita coisa que eu fiz porque eu não tinha o meu pai. Porque o meu pai me mantinha a rédea curta. Minha mãe não. Minha mãe nem rédea botava. Ah, mãe, eu quero fazer isso. Faz. Ah, mãe, eu quero. Pode ir. Lá em casa, quem segurava era meu pai. Na sua casa, quem segurava? Era tua mãe ou teu pai, hein? É, tua mãe e teu pai? Então, queridos, eu estou falando isso, queridos, porque tem muitas escolhas, queridos, que nós fizemos que não foram boas. Se nós tivéssemos ouvido a voz da mãe, ouvido a voz do pai, muita coisa poderia ter sido diferente. Eu sempre falo para os jovens, olha, escuta a voz da tua mãe. Escuta a voz do teu pai. Né? Para aqueles que têm, graças a Deus. Então, queridos, a gente vê aqui na vida, no nascimento de Jesus, que coisas aconteceram antes, coisas aconteceram durante e coisas aconteceram. Primeiro, vieram os sinais, coisas que aconteceram antes. Talvez muitos não acreditaram quando Maria falou, quando José falou, ou quando o profeta Isaías pregou, ou Miqueias, ou Zacarias. Talvez eles tenham sido tratados com desdém, com desprezo. Mas eles fizeram a escolha de falar o que Deus mandou eles falar. Amém? Esses sinais exigiram deles escolhas. Não é? Escolhas, coragem, fé. Era um risco. Agora presta atenção. Primeiro, sinais. Segundo, escolhas. Terceiro, esses sinais e essas escolhas apontavam para um objetivo, para um propósito de Deus.
apontavam para a vontade de Deus. Qual era o propósito disso tudo ter acontecido? A salvação da humanidade dos seus pecados. Para Jesus ser o nosso Salvador e o Senhor das nossas vidas. Amém, querido? Veja só que Deus, quando Ele faz com você, para fazer com todos que estão ao redor de você. Deus, né, os pastores falavam, vamos falar isso para todos. Não foi só para os pastores, vamos falar para todos. Deus, Ele sempre pensa, querido, no coletivo. Ele sempre pensa no sistêmico, Ele sempre pensa na família, Ele sempre pensa na igreja, Ele sempre pensa, Ele faz em um, para que através desse um, Ele alcance o objetivo dele em outros. Amém? Naqueles que estão ao nosso redor. E o próprio Senhor Jesus Cristo, desde muito cedo na vida dele, ele ficou atento aos sinais. É interessante aqui que dizer, né, que Maria ouviu tudo isso e ela guardou no coração dela. Isso é típico de mãe. Típico de mãe. Mãe vê coisas, ela não fala nada, mas ela guarda. E às vezes o filho, mãe, eu quero te contar uma coisa. Não precisa, eu já sei. Não é verdade, mãe? Quem mãe tem aqui? Não precisa, eu já sei, minha filha. Não precisa, meu filho, eu já sei, eu já sabia. Então, Maria, que típico, né, querido? Ela guardou no coração. Foi um sinal para ela aquilo que estavam falando do filho dela. E o Senhor Jesus, ele teve uma hora que ele teve que fazer uma escolha. E que é ele começar o ministério dele, ele teve o apoio da mãe. Olha como mãe é importante. Né? Não estamos aqui exaltando Maria, estamos lendo a Bíblia. Aí, faça alguma coisa. Acabou o vinho. Não está na hora desse negócio começar? Quem teve uma mãe assim? Está na hora de procurar um emprego, não? Não está na hora de ganhar um dinheiro, não? Não está na hora de casar, não? Não está na hora de vir um netinho aí, não? Cara de mãe, né? Cara de mãe. E o Senhor Jesus, ele fez a escolha, né, de transformar a água em vinho. Nem todas as escolhas Jesus teve controle, mas ele dizia, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Amém, queridos? Jesus sabia, querido, que das escolhas que ele estava fazendo, dependia a salvação da humanidade, né? E nós temos que agradecer a perseverança de Jesus em amor. Hoje, como diz aqui, nós temos um Salvador que é Senhor. Amém, querido? Há pessoas que diferenciam. Uma coisa é ter Jesus como Salvador. Outra coisa é ter Jesus como Senhor. Há pessoas, né, correntes que dizem que salvo é aquele que aceita Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Mas discípulo é aquele que segue ao seu Senhor. Todo discípulo pega a sua cruz e siga-me. Tem discípulo aqui, querido? Tem gente que não gosta desse negócio de discípulo, não. Não, eu fico só com o Salvador, que o Salvador não exige nada. Eu vou para o céu, já estou contente com isso, já está bom. Mas Deus quer mais. Né? Ele é o nosso Senhor. Então, queridos, nesse período que nós estamos vivendo, de final de ano, de Natal, de nos preparando,
que você guarde isso no teu coração. Tudo que Deus quer é que em 2022, Jesus seja o teu Salvador e o teu Senhor. Amém, queridos? Que a gente tenha vida e vida em abundância. Que nós que o seguimos, recebamos 100 vezes mais. Não é, João? Palavra de quarta-feira. 100 vezes mais com perseguições. Jesus não esconde nada, meu irmão. Você vai ter, a provisão vai chegar, a vitória vai chegar. Deus vai te dar o que você quer, vai dar em abundância. Mas vai ter perseguição. Obrigado, meu irmão, pelo que disse amém. Está na Bíblia, queridos. Evangelho de Marcos, capítulo 10, lê lá. Tudo que Deus quer é que a gente tenha 100 vezes mais. Mas porque os discípulos ficaram, né, quando Jesus orou, uma pessoa que fez uma escolha errada, né, o jovem rico, ele não aceitou a proposta do chamado de Jesus. E aí Jesus, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos ficaram assim, caramba, e nós, Senhor? Nós deixamos tudo, ele disse. Aí ele disse assim, não há quem tenha deixado o que deixou, que não receba, primeiro na terra dos viventes, 100 vezes mais. Profetiza aí, meu irmão, 2022, aqui na terra dos viventes, Deus vai te dar 100 vezes mais. Amém? Mas não acabou não, querido. Aqui na terra dos viventes você vai receber 100 vezes mais. E depois, a vida eterna. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Foi para isso que Jesus nasceu, querido. Foi crucificado, morto, ressuscitou. Está à direita do Pai, intercedendo por você, intercedendo pela sua vida. Amém, querido? Então, a nossa parte, trazendo isso para a nossa vida, aproveitando esse texto, porque cada um de nós hoje tem um desafio, tem uma luta, tem uma prova, está passando por situações. A nossa parte, queridos, é ficarmos atentos aos sinais. Deus vai dar sinais. Vou repetir, durante essa semana, Deus vai te dar sinais. Amém? Às vezes são sinais por onde você deve ir. Às vezes são sinais por onde você não deve ir. E esses sinais vão exigir de você uma escolha, uma decisão. Você vai ter que fazer uma escolha. Amém, querido? Né? Mas esses sinais, queridos, sinais, escolhas com direção ao propósito que Deus tem com a vida de cada um de nós aqui. Tudo que Deus quer realizar. Eu levei anos da minha vida, queridos, para entender que Deus queria, em primeiro lugar, fazer uma obra na minha vida. E depois que, através da minha vida, Ele queria alcançar outras pessoas. E contigo não é diferente, meu irmão. Presta atenção, queridos. Como às vezes a gente está longe do senhorio de Jesus. Deus quer me abençoar. Mas Ele quer que essa bênção, através de mim, alcance outras pessoas. Amém, queridos? E isso vai exigir de mim decisões. Vai exigir de mim escolhas. Vai exigir de mim gratidão a Deus. Vai exigir de mim tirar o pé do que tem aparência de mal. Vai exigir de mim deixar para trás o que precisa ficar para trás. Vai exigir de mim prosseguir para frente. Vai exigir de mim olhar para o autor e consumador da minha fé. Amém, querido? Qual é o nosso risco, querido? Já estou terminando. Qual é o nosso risco? E uma coisa que Deus tem falado muito ao meu coração, querido. Quando eu coloco a minha vida em risco, eu não coloco só a minha vida em risco.
eu boto em risco todos que estão ao redor de mim. Quando eu coloco a minha vida em risco, querido, não é risco de ser assaltado, não. Quando eu corro o risco de escolher diferente do que Deus fala, de fazer diferente do que Deus pede, de ir por um caminho diferente do que Deus aponta, eu estou colocando a minha vida, estou colocando a minha família, estou colocando até a minha igreja em risco. Olha só, querido, como a gente aqui está um amarrado no outro. Quando um se alegra, todo mundo se alegra. Quando um se entristece, todo mundo se entristece. Quando um chora, todo mundo chora. Amém, queridos? É sério essa palavra aqui, queridos. Então, queridos, nosso risco é que a gente às vezes não vê os sinais, não reconhece as oportunidades que Deus dá, as possibilidades, né? Nós temos pessoas que souberam ver os sinais. Bartimeu, queridos, pregação domingo passado. Bartimeu, quando soube que Jesus estava em Jericó, Bartimeu foi para o único lugar por onde Jesus podia sair. Para ele sair de Jericó, ele vai ter que passar por aqui. Eu lembro meu pai. Pode ir, mas só por cima do meu cadáver. E o que eu fazia? Não ia. Não pulava a janela não. Nunca fiz isso. Aí, ó. Então, querido, Bartimeu se colocou no caminho. Ele vai ter que passar aqui. Zaqueu, quando ouviu falar de Jesus, estava se falando aqui, na quarta-feira também, ele subiu na árvore. Eu vou ver esse aí, eu vou ver Jesus. A mulher com fluxo de hemorragia, ela foi atrás de Jesus. Jairo deixou sua filha à morte, foi atrás de Jesus. Então olha só, querido, Deus nos dá sinais, mas esses sinais exigem de nós escolhas, decisões, ações. Amém, querido? O pior é quando a gente faz escolhas erradas. O jovem rico. Vai, vende tudo que você tem e segue-me. Cadê o jovem rico, querido? Sumiu. Interessante, né, queridos? Que a gente vê isso acontecer em todos os níveis. Em todos os níveis. Prega para o teu irmão, meu irmão, é mais fácil obedecer a Deus. Amém? Porque sempre que você obedece a Deus, Deus te abençoa. E como eu dizia, querido, quando a gente perde o melhor de Deus para nós, quando eu perco o melhor de Deus para a minha vida, eu perco o melhor de Deus para a minha casa, para a minha família, eu perco o melhor de Deus para os meus filhos, amém? Muitos resultados negativos que a gente tem colhido, querido, não é porque Deus nos abandonou, porque Ele não nos abandona, amém? Ele não nos abandona, mas porque às vezes a gente tem olho, mas não vê os sinais que Deus mostra, fazemos escolhas erradas. Quantas vezes já aconteceu com vários aqui, coisas desagradáveis aconteceram e você diz assim, bem que eu estava sentindo uma coisa que não era para ir, bem que eu estava sentindo uma coisa que não era para fazer isso, mas às vezes, querido, a gente perde o sinal, né? Às vezes perde o ônibus, está lá no ponto, fica lá esperando, mora longe no Meia, não tem muito ônibus, estou falando da minha vida, tá? Você pensa que eu já não andei de ônibus? Já andei de ônibus, de trem muitas vezes. Mas aí a gente fica pensando, não sei o quê, quando olha, o 274 passou. Eu digo, pô, caramba, o meu ônibus, e agora? No mínimo meia hora.
Então, querido, tem muito resultado que a gente tem colhido, porque não tem ouvido, não tem visto os sinais, não tem feito o que Deus tem pedido para fazer. Amém, queridos? Então, esse texto que fala do nascimento de Jesus mudou o destino da humanidade. Hoje nós temos Jesus Cristo como nosso Salvador e como nosso Senhor. Hoje nós temos uma nova vida. Diga para o seu irmão: eu tenho uma nova vida. Eu tenho a presença do Espírito Santo dentro de mim. Eu hoje sou um vencedor. Eu hoje vivo em novidade de vida. Amém, querido? Eu hoje tenho uma vida abundante. Hoje eu experimento o que Deus tem para mim. Amém? Mas tudo isso por quê, querido? Por que a gente tem tudo isso? Porque homens e mulheres, antes de nós, viram os sinais, ouviram a voz de Deus, fizeram as escolhas certas, deram um propósito à vida deles e deram um propósito à nossa vida. É porque isso é que é Natal, querido. Pessoas fizeram por nós e Deus espera que nós façamos também pela vida de muitas pessoas. Amém? Então, trazendo para a nossa vida, que você esteja atento aos sinais. Às vezes as escolhas que você vai fazer lhe parecem até arriscadas, mas confie em Deus. E não tema por pedir: Deus, é isso que o Senhor quer? Confirma para mim, Senhor. Me dá um sinal, Senhor, que é isso que o Senhor quer. E Deus dá, queridos. Ele é incansável. Amém, queridos? E nunca se esqueça que o propósito que Deus tem não é só para você. A sua família depende de você. Salvação da sua casa. Todos que estão ao seu redor dependem de você. Amém, queridos? Que nós possamos aplicar essa palavra, pegar essa palavra e trazer para a nossa vida. Então eu queria convidar você a se colocar de pé para nós orarmos. Vou repetir, querido, coisas que são importantes ficar na cabeça da gente. Deus primeiro, Ele dá sinais. A vida dá sinais. A família dá sinais. A vida financeira dá sinais. O corpo dá sinais. Tem gente que não liga para os sinais. Fica atento aos sinais. Os sinais exigem escolhas, decisões. E essas decisões vão levar você ao propósito que Deus tem com a sua vida. Né? Quando Jesus entra na nossa vida, muda tudo. Amém? Baixa a sua cabeça, meu irmão. Quero orar por você. Abaixa a tua cabeça. O que é que hoje te incomoda? O que é que hoje te preocupa? O que é que hoje te traz ainda alguma angústia, alguma aflição? Primeiro, reconheça o que é que você está vivendo. O que é que você está vivendo? E ouça a palavra de Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário para que você tenha o perdão dos seus pecados. E que para que você tenha provisão para todas as tuas necessidades. A única coisa que Ele pede de nós, além de fé, queridos, na palavra dEle, naquilo que Ele nos promete, é que nós estejamos atentos aos sinais. Porque Ele nos dá sinais.
Que nós façamos as escolhas corretas, querido. Não faça nada que você não tem paz para fazer. Eu não sinto paz, então não faça. A paz de Deus é um excelente hábito no nosso coração. Eu vou fazer isso porque isso me dá paz. Não faça nada que tira a tua paz, tira o teu sossego. Perceba os sinais, faça as escolhas certas. Essas escolhas vão te levar para quê? Para um propósito que Deus tem, para a vontade que Deus tem para realizar. Meu Pai, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor seja fiel com cada um que está nesse santuário nessa manhã. Queremos te agradecer novamente por esse ano que está acabando, Pai. Muito obrigado. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Nem tudo foi como você esperava, mas seja grato no pouco. Seja grato a Deus. Eu quero, Pai, te pedir que o Senhor nos dá a cada um aqui os sinais que cada um precisa. E dá a cada um deles, Pai, a coragem, a força, a ousadia de fazer o que o Senhor pede, de fazer o que o Senhor mostra. E que nós possamos viver, Pai, um ano de 2022 muito mais abençoado. Que nós possamos experimentar essa vida abundante. Que nós possamos experimentar essas 100 vezes mais que o Senhor promete que nós vamos ter. Abençoa o meu irmão, Pai. E quando eu oro por ele, Pai, eu oro por toda a casa dele, eu oro por toda a família dele, por todos eles que estão por trás dele. Eu coloco toda a vida dele, tudo que o Senhor quer fazer, faça na vida do meu irmão. Tudo que o Senhor quiser fazer através dele, faça através dele, Pai. Que o Evangelho possa se espalhar, Pai. Que 2022 o meu irmão seja um instrumento da tua paz, um embaixador da parte de Cristo. Dá a ele sensibilidade de coração para enxergar o que o Senhor mostra. Dá a ele sensibilidade de coração para ouvir a tua voz. E que a tua palavra se cumpra na vida dele, na casa dele, na família dele. Eu já oro, Pai, por 2022. Seja um ano diferente na vida do meu irmão. Que desde os primeiros dias ele veja o movimento do Espírito Santo na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, na sua vida financeira, na sua saúde. Abençoa a vida dele, abençoa a casa dele, abençoa a sua família. Pai querido, nós louvamos e adoramos e glorificamos o teu nome. Muito obrigado, Pai, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor.